Nesta aula, vamos falar do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Uma autoridade que não é reguladora, é um órgão recursal, como o próprio nome diz. É conhecido pela sigla CRS-FN ou pelo apelido de Conselhinho. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional tem como principal atribuição julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas às penalidades administrativas. Penalidades essas que tenham sido aplicadas pelo Banco Central em relação às instituições financeiras, pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, acerca ou em relação ou sobre participantes do mercado de capitais, e também da SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Conselho também prevê, na sua regulamentação, que ele pode julgar recursos contra a não aplicação de penalidades em primeira instância, por qualquer um destes mesmos órgãos. O importante, voltando à tela para deixarmos bastante claro, é que isso se refere a punições de natureza administrativa, ou seja, de processos administrativos nos quais tenham sido, em primeira instância, deliberados pelo Banco Central, pela CVM ou pela SESEX. Como o nosso conteúdo de conhecimentos bancários e a maioria dos concursos bancários não abordam o conceito, o conteúdo de direito administrativo, é importante a gente esclarecer esta questão. O processo administrativo, ele ocorre no âmbito de uma autarquia, de uma instituição. Ele não tem ligação formal e direta com o processo judicial. Em tese, uma pessoa pode ser absolvida no processo administrativo e condenada no processo judicial, ou vice-versa. Também é importante ter claro que os órgãos que nós citamos e listamos, Banco Central, CVM e SESEX, não instauram processo judicial. Eles instauram e julgam e deliberam acerca de processos administrativos quanto a infrações da legislação, no caso do Banco Central, da Lei da Reforma Bancária, da Lei 4595 de 1964, no caso da CVM, da Lei do Mercado de Capitais, e no caso da Secretaria de Comércio Exterior, da legislação cambial e também da legislação acerca do comércio exterior. Então, é a segunda instância administrativa que julga recursos acerca de decisões de processos administrativos. O processo administrativo não prevê a condenação penal, não prevê a privação de liberdade, mas prevê a imputação de multas, de suspensões, de sanções, inclusive de inabilitação para exercício de uma atividade naquele mercado por um prazo que a lei estabeleça. O prazo máximo é de 20 anos. E qual é a composição deste conselho? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é composto de 8 conselheiros. 4 são representantes dos órgãos públicos. E é bastante importante frisar que trata-se de representante, não do titular do órgão. Porque o conselheiro, ele é nomeado com um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido uma vez, e ele é estável neste mandato. Então, os 4 primeiros órgãos públicos representados no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional são o Ministério da Fazenda. Esse representante do Ministério da Fazenda é o presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Os outros representantes de órgãos públicos são
um representante do Bacen, Banco Central, um representante da SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, e um representante da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Os outros 4 integrantes são representantes das entidades de classe dos mercados afins, mercado financeiro, Banco Central, mercado de capitais, CVM, mercado de comércio exterior, importadores e exportadores. Estas entidades de classe que representam os participantes da iniciativa privada que atuam nestes mercados elaboram uma lista tríplice de indicados para compor o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Os 8 membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional são nomeados pelo ministro da Fazenda. O presidente é o representante do Ministério da Fazenda e o vice-presidente é um dos 4 membros das entidades de classe. Mas quem escolhe qual deles será o vice-presidente do Conselho de Recursos é também o ministro da Fazenda. E o ministro da Fazenda assina a portaria de nomeação de todos os integrantes do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E com isso, apresentamos esse conteúdo acerca desta autoridade recursal que existe no mercado financeiro. E vamos agora tratar de um tema bastante importante para quem pretende trabalhar num banco. Também é bastante importante para quem pretende trabalhar em qualquer órgão público vinculado ao mercado financeiro, que é a prevenção à lavagem de dinheiro. E aí a primeira coisa que nós precisamos ter claro é o que é lavagem de dinheiro. Como o próprio nome sugere, se o dinheiro precisa ser lavado é porque ele é sujo. Ou seja, a origem deste dinheiro, deste recurso financeiro é ilícita. A lavagem de dinheiro é uma operação que visa mascarar essa origem ilícita, que visa maquiar o crime do qual esse recurso ilícito se originou. A lavagem de dinheiro busca transformar aquele dinheiro ilícito aparentemente vindo de uma fonte lícita. A lavagem de dinheiro, ela é tipificada como crime na legislação brasileira pela Lei 9.613/98. E esta lei define o seguinte: lavagem de dinheiro é a tentativa de mascarar a origem ilícita de recursos que tenham tido como fonte um determinado crime, que são os chamados crimes antecedentes. Então, crime antecedente é aquele crime que gerou recursos financeiros, que deu lucro ao criminoso, e este lucro, esta receita, o criminoso pretende mascarar a origem ilícita e tentar transformar ou simular uma origem lícita. Então, esses crimes antecedentes é que a tentativa de mascarar a origem ilícita do dinheiro vindo destes crimes constitui o crime de lavagem de dinheiro. E quais são esses crimes antecedentes? A Lei 9.613 de 98 tipifica os seguintes crimes antecedentes: tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, ou seja, o tráfico de drogas. Terrorismo e o seu financiamento. A remessa de recursos destinados a financiar operações terroristas ou organizações terroristas é também considerado um crime cuja máscara,
cuja simulação de origem ilícita é um crime antecedente para a lei de lavagem de dinheiro. Também é crime antecedente tipificado na lei 9.613/98 o contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção, armas ou munições. Extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro significa, além de sequestrar o indivíduo, exigir o resgate em dinheiro para a sua libertação. Crime contra a administração pública, por exemplo, corrupção. Crime contra o sistema financeiro nacional. E aí nós temos não só o assalto ao banco, mas também o crime financeiro propriamente dito, a fraude, o desfalque, todos são crimes contra o sistema financeiro nacional. Praticado por organização criminosa. Então, a formação de quadrilha, qualquer origem de recursos financeiros que venham de uma quadrilha caracterizada como tal, é crime antecedente para a lei de lavagem de dinheiro. E praticado por particular contra a administração pública estrangeira. A lavagem de dinheiro, ela é conceituada. Os estudiosos a analisaram e concluíram o seguinte: o criminoso, ao tentar efetuar a lavagem de dinheiro, ele faz essa tentativa em 3 fases. Não quer dizer que elas sejam necessariamente sucessivas e separadas no tempo. Elas podem até ter uma certa simultaneidade, mas têm conceitos distintos. Vamos ver que fases são essas. A primeira fase é a da colocação. É quando o recurso ilícito é colocado no sistema financeiro. Por exemplo, quando o dinheiro sujo é depositado em uma conta bancária ou é utilizado para uma aplicação no mercado de capitais. É o momento em que a organização criminosa tenta introduzir aquele recurso no sistema financeiro. A segunda fase é a da ocultação, que é quando se tenta desviar, mascarar, dificultar o rastreamento da origem desse recurso. Recentemente, na televisão, foi divulgada uma matéria acerca do esquema de tentativa de lavagem de dinheiro que era praticado pela organização de tráfico de drogas liderada pelo conhecido traficante Fernandinho Beiramar. A imprensa noticiou que a receita oriunda daquele tráfico de drogas era depositada em várias contas de várias pessoas em valores pequenos e depois as pessoas transferiam de forma não eletrônica, sacavam e depositavam em outra e depois sacavam e depositavam em outra. Isso exatamente é um processo de ocultação. Aquele dinheiro que vai acabar sendo depositado na 4ª ou 5ª conta, é difícil rastrear a origem, porque eles tentaram apagar os rastros do caminho que o dinheiro passou, circulou, transitou, até chegar na terceira fase, que é a fase da chamada integração, aonde os recursos são finalizados, colocados de forma definitiva no sistema financeiro com uma máscara de ilegalidade. Existe uma série de atividades que se prestam a criar simulação para a origem ilícita daquele recurso. Por exemplo, uma empresa que na verdade dá prejuízo, mas ele registra o lucro das operações criminosas como se fosse o resultado operacional daquela empresa. Então a empresa aparentemente, contabilmente, está dando lucro. O que nós vamos ver na próxima aula é que atividades são essas as mais detectadas e que medidas o profissional da instituição financeira, o trabalhador bancário, por exemplo, deve tomar para prevenir o uso
da instituição financeira como um instrumento de lavagem de dinheiro.